Depois da pregação do pastor Carlos de domingo passado, falando sobre quem o pastor Carlos pregou domingo passado? Sobre Sansão. Já na hora ali, eu sabia que eu ia pregar esse domingo, eu já sabia que o pastor Carlos não estaria presente. E assim, pensei assim, acho que nós precisamos prosseguir. E o Senhor já foi colocando no meu coração a vida de um homem chamado Jonas. De vez em quando eu brinco com o Jonas aqui, o baterista, né? Mas aí, Jonas, cadê a baleia, né? E o Senhor já foi ministrando no meu coração. E essa semana pude mesmo entender um pouco do que o Senhor faz nas nossas vidas. E entender mais do que o Senhor fez na vida de Jonas. Mas eu pude entender a soberania de Deus. Queridos, nós não sabemos nada. Quanto mais nós buscamos conhecimento na palavra de Deus, mais nós entendemos que nós não sabemos nada. Nem da vida, nem da teologia, nem de nós mesmos, muito menos de um Deus que Ele transcende a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. E o Senhor vai se revelando a nós, através de sua palavra. Como é tremendo. Quem aqui nunca ouviu falar de Jonas? E do grande peixe, ou da baleia, né? Da baleia talvez não, né? Não sei, o grande peixe. Todos nós já ouvimos falar dessa história. E eu acredito que o Senhor tem algo hoje para nossas vidas. Ele quer se revelar um pouco mais para nós. E é assim, toda vez que você abre a palavra de Deus, você se surpreende. O Senhor fala. A soberania de Deus. Gostaria de ler um texto com os irmãos. A Camila vai projetar. Acho que vai estar ainda. Talvez os irmãos não consigam enxergar ali. Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra bendita do Senhor. Eis aqui, Pai, o relato da história de um homem, de uma nação, de um povo que precisava da sua graça, da sua bênção. E hoje nós queremos, Pai, entender um pouco mais do que isso quer para as nossas vidas. Queremos hoje, Pai, refletir sobre a soberania do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida, Pai, daqueles que estão à nossa volta, sobre tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Fala aos nossos corações, Pai. Seja me esvaziando de todo eu, seja me enchendo, Pai. Como nós já convidamos o Senhor, que eu tenha liberdade para agir aqui. Santo Espírito do Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Ao estudar esse livro, nós percebemos que foram escritos com o propósito de revelar o poder de Deus. E que fugir não é a opção melhor para nós que conhecemos o poder de Deus, que conhecemos a palavra de Deus. Ao estudar esse livro, nós entendemos e nós conhecemos mais sobre a vida deste homem chamado Jonas, que era um profeta, e um profeta bem estranho. Pensa num cara estranho, era Jonas. Pensa num cara mané, era Jonas. Nós que falamos para jovens e adolescentes, né? Pensa num cara mané, cara, um manezão. E Jonas é um personagem histórico, relatado não apenas no seu livro aqui, mas também no livro de 2 Reis, lá no
25 do capítulo 14. Muitos falam que essa história é uma novela. Muitos teólogos liberais dizem que isso não aconteceu, isso é apenas uma história, uma parábola. Mas, na realidade, essa história é uma história verídica que aconteceu, porque é relatada historicamente no livro de Reis. E também por Jesus, no Novo Testamento, quando ele fala sobre o sinal de Jonas. Nós vamos estar falando isso mais no final. E lá no livro 2 Reis, diz assim, 2 Reis 14, versículo 25, também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Hefé. Então, Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era um homem que portava a palavra do Senhor nos seus dias. Jonas, ele era contemporâneo de 2 profetas, de Amós e de Oséias. E o tempo em que Jonas vivia era um tempo de prosperidade de Israel. O rei Jeroboão II governava Israel nesse tempo. E era um tempo que pensa num povo crescendo. Não se parecia nada com hoje, o Brasil. Mas o povo estava crescendo. O rei estava conquistando. Existia prosperidade. Mas a nação estava corrompida. Nem sempre quando a nação está sendo próspera, ela vai bem também espiritualmente. Existia juízes mancomunados com ricos. A classe alta, ela se juntava para com que as sentenças dos juízes beneficiasse essa classe. Então nós temos em Israel os ricos ficando os mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Mas estava crescendo. O relato histórico dessa época, contado nas escrituras e nos livros históricos, é que Israel estava numa prosperidade, mas numa derrota moral incrível. Não se engane. Muitas vezes, quando o homem deixa o sucesso subir para a cabeça, ele começa a fracassar moralmente. Uma derrota espiritual tremenda. Porque era o povo de Deus. Como o povo de Deus poderia viver no crescimento? Homens ricos ficando ricos e subjugando os pobres. Isso se torna o quê? Uma derrota também espiritual. E nesse tempo, a apostasia. As pessoas começavam a duvidar da sua fé. E esse é o motivo principal porque Jonas não quis ir até Nínive, que era a ordem do Senhor para a sua vida. Por quê? Porque Nínive era um grande risco para a nação de Israel. Em contrapartida, Nínive era uma cidade muito grande. E também gozava de um poder. Os ninivitas eram muito maus. E como naquela época existiam muitas guerras, Israel tinha medo de quê? De que Nínive crescesse também e subjugasse Israel. Então, esse é o motivo para que Jonas iria fugir. Porque a mensagem que Jonas deveria portar era de arrependimento. E aquele povo não seria destruído. Acredito que Jonas gostaria que aquele povo fosse destruído, porque era menos um povo para poder, ser superior a Israel. Nenhum pregador da história teve mais sucesso que Jonas. Mesmo fugindo da sua missão, Jonas teve um grande sucesso. Porque ele chegou até Nínive. Ele pregou a Nínive. E Nínive se converteu. A história relata, não é? Que Deus não destruiu, Nínive se converteu. E Jonas, um cara muito estranho, ele fica com o espírito indignado, fica indignado. Ele não teve um preparo satisfatório. Ele nem se preparou para pregar o que o Senhor havia
dado a ele a oportunidade de pregar. Normalmente, quando um pregador ele vai pregar como eu estou pregando aqui essa noite, nós precisamos nos preparar. Como o pastor Carlos, ele vai pregar, ele precisa se preparar. Jonas, ele não se preparou. Ele não teve um preparo satisfatório. Mas apesar do seu sermão medíocre, o Senhor usou Jonas. Mas Jonas não é o personagem principal dessa história. Nós falamos aqui um pouco da história do que Jonas aconteceu. Você sabe da questão da baleia, não é verdade? Do grande peixe. Mas Jonas não é o personagem principal. Quando nós contamos essa história para as crianças, o que nós falamos? Falamos do grande peixe. Mas quando nós lemos o que Deus fez através desse homem, através dessa história, nós podemos ver a soberania de Deus. E, em primeiro lugar, Deus ele é soberano. Pode passar, Camila. E o Senhor é soberano no povo de Israel. Você acha quem que Deus quer usar nos dias de hoje? Quem que Deus vai usar nos dias de hoje para falar aos ímpios? A igreja. Quem Deus deveria usar nos dias de Jonas para falar ao povo de Nínive? Quem que Deus escolher no meio de Israel? O profeta. Jonas representa nós, eu e você, no Velho Testamento. Um homem que deveria portar a palavra do Senhor para pregar a igreja. E Deus, ele se revela como o Senhor soberano da igreja. E se revelou o Senhor soberano de Israel, levantando um homem com a mensagem do Senhor para falar aquele povo. E também Deus se mostra como o Senhor dos gentios, não apenas como o Senhor de Israel. Lá no livro na carta de Paulo aos irmãos de Romanos, no capítulo 3, no versículo 29 a 30, diz assim, é porventura Deus somente dos judeus? Paulo faz uma pergunta aos crentes de Roma. É porventura somente? É Deus sobre os judeus? E não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que a justiça pela fé, a circuncisão, e que a fé é também, desculpa irmãos, deixa eu ler de novo aqui, também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Paulo aqui ele está falando que Deus não é apenas Deus daqueles que já conhecem a palavra e daqueles que tinham promessa sobre eles, que era o povo judeu, que eram circuncisos, mas também através da fé também. E a incircuncisão, aqueles que eram gentios, que não eram o povo de Deus, os judeus, Deus também era Deus deles. E Deus se revela nessa história, especialmente ao povo de Israel e também aos gentios, através dos marinheiros. Por quê? Quando Jonas ele pega aquele navio, pega aquele barco, e ele vai, e ele quer para onde? Ele quer ir para Tarsis. Vamos ler aqui, Jonas 1, de 5 a 10, diz assim, então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus. É interessante que nesse texto, cada um a seu Deus aqui está com letra minúscula, porque esse povo que era um povo politeísta, acreditava em vários deuses. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Então Jonas ele vai ao barco, acontece a tempestade, vindo, o Senhor manda a tempestade, e cada um clama seu Deus, e Jonas nem de boa, nem aí, vai lá e começa a dormir. E o mestre do navio chegou até ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, e Deus com letra maiúscula. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Olha que interessante, né? Então lhes disseram, declara-nos a tu agora por que causa nos sobreveio este mal.
Que ocupação é a tua? De onde vem? E qual é a tua terra? E de onde que o teu povo é? E ele disse: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. Disseram-lhe: por que tu fizeste isso? Pois subiam aos homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aí lá no versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram-lhe: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Então o Senhor se revela também ao Deus a esses marinheiros, que tinha vários deuses, mas eles entenderam que o Deus soberano era o Deus de Jonas. E Deus se revela também aos ninivitas, porque aconteceu que Jonas, foi jogado ao mar, veio o grande peixe e engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, e foi, é um mistério, na verdade mistério não, que nós sabemos que Deus deu ordem a esse grande peixe. Esse peixe vomitou Jonas em Nínive, e olha só a palavra de Deus a Jonas: e disse ao Senhor: tivesse tu compaixão da obreira que não trabalhaste, nem fizesse crescer, e numa noite cresceu, e na outra pereceu. E nem eu hei de ter de compaixão dessa grande cidade, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus se revela também a esses homens. E esse é o motivo porque Jonas não quer Nínive, pois Nínive tornava um grande risco para Israel. Opa, irmãos, eu virar a folha de novo aqui, que eu repeti aqui. Ó. Amém. Esse é o motivo para que Jonas ele não quisesse ser usado para pregar esse povo. E Deus se revela também como o Senhor da história. Amém? Então Deus ele intervém na história, porque nada acontece por um acaso. Não foi por um acaso que o Senhor mandou a tempestade. Não foi por um acaso que o Senhor mandou o grande peixe. E Deus intervém na história. Deus será sempre o protagonista da história. Eu não sei por que momento você vive hoje. Eu não sei se a chapa está quente para o teu lado, como estava para Jonas, no momento daquele barco. Porque Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da natureza. Quando Deus ele nos mostra o seu poder, nós entendemos o motivo para que nós estamos aqui na terra. O Senhor queria uma história na vida de Jonas, e Jonas queria outra história. Mas o Deus da história, ele se revela soberano. Porque não é a decisão de Jonas de fugir da presença do Senhor que é o final da história. Deus ele usa a natureza. Como já aqui o relato bíblico, como eu já falei. E muitas vezes nós queremos ser o protagonista da história. Senhor, eu quero conduzir a minha vida de tal maneira que eu tenha uma vida tranquila, calma. Muitos querem construir uma história. Eu quero ter meu apartamento, a minha casa. Eu quero aqui guardar dinheiro para a faculdade dos meus filhos. E tudo isso é muito bom. Para o povo de Israel seria muito bom que todos os inimigos perecessem. Seria muito bom. Mas quando nós achamos que nós somos o protagonista da história, que nós podemos mudar a história e fazer com que essa história jogue o foco para nós, o Senhor faz o que fez com Jonas. O Senhor domina a história, o Senhor domina a natureza, para que a sua soberania seja exercida, que nós vivamos, o que Ele quer para as nossas vidas. O Senhor também é o Senhor das nações, terceiro e último lugar. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho.
E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia e pregando e dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. E vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou até Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha provém coisa alguma, nem lhe dê de alimento, nem beber água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Perceba que a história não era como Jonas queria. A história escrita pelo Senhor, muitas vezes, não é agradável, em primeiro lugar, à minha vida. Mas quando eu entendo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, ela se torna agradável quando eu faço a vontade de Deus. É interessante que quando nós lemos esse texto, nós não pensamos nisso. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela se torna agradável quando eu e você procuramos fazer a vontade de Deus. Mas quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, essa história nada é agradável, como não foi para Jonas. Pensa bem se é agradável você ser acordado do seu sono no navio. Jonas parece que estava num passeio de barco, né, que estava dormindo de boa. E ali, prestes a ser jogado, e foi jogado no mar. Sabe que é agradável ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe? E ser jogado, né, ser vomitado por um peixe numa praia. Ver crescer uma abobreira. É isso aí? É isso? Abobreira. Não vou repetir. Acho que eu vou errar de novo. Acho que eu não escrevi aqui, tá? Vou procurar agora. E ver um verme no outro dia comendo essa abobreira, cortando. Por que aqui será que não foi agradável para Jonas? Porque ele não entendeu a vontade de Deus. Porque ele não quis fazer a vontade de Deus. Deus ele queria salvar aquele povo. Deus queria se revelar àquele povo como se revelou. E aquele povo entendeu o poder de Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos e o Senhor o salvou. Agora fica um exemplo para nós. Fica esse exemplo para nós. Será que nós vamos fazer como Jonas? Em fugir da vontade de Deus? Ou será que nós vamos fazer a vontade de Deus? Do Senhor pertence a salvação. Queridos, um texto incrível no livro de Mateus, eu já citei aqui no começo, no capítulo 12, versículo 39 a 40, ele revela algo interessante desse livro e que aponta para Jesus. Quando os fariseus e escribas pediram um sinal especial de Jesus, que o identificasse como Messias, ele respondeu. Olha só o que Jesus respondeu para aqueles escribas e fariseus. Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Ele está falando deles mesmos. Mas nenhum sinal será lhe dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse fato, que é histórico, que é verdadeiro, aponta para Jesus. Nós podemos ver
a soberania de Deus em Israel, nos gentios, na história, na natureza. O Senhor é o Deus das nações, portanto o Senhor é o Deus da salvação. Quando esse sinal de Jonas é dado a esses incrédulos, né, esses escribas e fariseus, o Senhor, ele fala, olha para esse sinal e você vai entender quem eu sou. Quando você olhar para o sinal de Jonas, quando eu olhar para o que aconteceu na vida de Jonas, entender que ele ficou 3 dias e 3 noites, e o poder de Deus fez com que ele vivesse, que ele continuasse vivo. E a palavra daquele homem, daquele profeta, mandada pelo Senhor, viesse salvar a vida de pessoas, pessoas iriam ser mortas. E o Senhor, ele não deixa esses homens perecerem. Isso aponta para nós nos dias de hoje, como igreja. Atos 29. Nós estamos vendo Atos 29. Por quê? Porque se nós obedecermos à vontade de Deus e pregarmos a palavra de Deus, o Senhor, ele vai salvar pessoas. Agora, e se eu não quiser ir? Deus vai salvar a si mesmo. Mas só que eu vou sofrer. Eu vou sofrer a minha desobediência. Tem um homem chamado Billy Graham. Esse cara é fera. Gisele, eu gosto muito dele, né, Gisele? Ele fala assim, toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado e pronto. Cara, esse cara é tremendo. Eu vou ler de novo para vocês aqui, olha só. O que aquele Billy Graham fala? Não é versículo bíblico, tá, irmãos? É o Billy Graham que está falando, um grande pregador. Batista. Viu, mano? Mano, é o maninho, né? É presbiteriano. Não tem problema, mano. Gente boa. Tem muito presbiteriano bom também, mano. Ele fala que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Cara, eu quero te dizer uma parada. Se você está afim de navegar para longe da vontade de Deus, eu quero dizer que tu vai conseguir, cara. Deus é um Deus que ele deixa você ter um certo ponto. Tem sempre um barquinho preparado lá. Mas só que não é um barco que Deus colocou não, velho. E ali a chapa vai esquentar. Agora, se você quer fazer a vontade de Deus, é muito fácil, muito simples. É só você seguir. Se você for comprar a sua passagem, você compra a sua passagem para Nínive. Cara, lendo isso, eu lembrei de um tempo que eu estava lá em Volta Redonda. A Jaque está aqui não? Cadê a Jaque? Pazinho Jaque. Jaque não está aí não, né? É, mas minha mãe está. Minha mãe está aqui. Eu me lembro quando o pastor Carlos me ligou. Falou, Rodrigo, cara, estamos precisando aqui de um pastor de jovens. E a igreja está abrindo aqui, a gente vai abrir temos essa oportunidade de você vir para cá, você e sua família. Cara, e a Jaque, quando eu contei isso para a Jaque ficou, né? Ah, mas minha família está aqui. Tal. A história que você já sabe. Cara, eu poderia não vir para cá. A decisão era minha, ninguém me obrigava a vir para cá. Nem Deus ia me obrigar a vir para cá. Só que eu poderia sofrer algumas situações que não seria o que eu vivo hoje. Cara, eu tenho desafios na minha vida, eu tenho situações na minha vida para resolver. Mas é tão bom fazer a vontade de Deus, tão bom fazer a vontade de Deus. Eu penso se Jonas ouvisse a palavra de Deus, ele pegasse o barco e fosse direto para Nínive, olha o tanta de situação que ele não ia deixar de viver. Pensa, ele ia seguir, ele ia dormir no barco, como ele dormiu. Se ele dormiu na tempestade, imagina como que seria uma viagem para Nínive de boa. Ele dá uma escolha a ser feita. E Jonas fez a escolha errada. E quando nós olhamos para Jonas e nós olhamos para o Deus soberano, pode passar para o próximo, Camila. Nós entendemos que é muito melhor fazer a vontade de Deus. Talvez você hoje esteja como Jonas. Você tem de Deus a direção e você tem opções. Gostaria que você pensasse sobre isso nessa noite. As opções que Deus tem dado a você. Em primeiro lugar, o Senhor lhe dá a opção de você fazer a vontade dele. E as outras opções estão aí. Pode escolher. Deus, ele vai fazer a obra dele.
porque Ele é soberano. Se eu não viesse para cá, de uma maneira, talvez eu viria de outra. Não sei, eu viria uma outra pessoa, não sei o que ia acontecer. Mas eu não quis saber também, e não quero saber. Querido, eu quero te dizer, Deus tem algo na sua vida. Deus tem te chamado para uma missão específica. Deus tem te chamado. Deus tem chamado essa igreja. Deus tem levantado uma igreja com um propósito de proclamar a sua palavra aos perdidos, às nações. Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Os planos do Senhor não são frustrados. Nós temos aqui, eu levantei uns 20 versículos estudando sobre isso. Poderia aqui ler vários. Mas você sabe que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Agora é o momento de você parar de fugir, se você está fugindo. E dizer, Deus, estou aqui. Deus, quero comprar a passagem para Nínive, para obedecer a sua vontade. Conte comigo em seu projeto. Faça de mim a sua vontade. Se Deus te trouxe até aqui nessa noite, é porque Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Não olhe para o seu lado e talvez você encontrar uma cadeira vazia. Você fala assim, poxa, não, Deus quis que você estivesse aqui nessa noite. Deus quis que eu estivesse aqui nessa noite. Semana passada nós falamos, o pastor Carlos pregou sobre um homem chamado Sansão. Ele sofreu por ser desobediente. Sofreu por se achar o bambambam e deixou com que Dalila fizesse com ele o que fez. Ele terminou uma história muito triste. Terminou derrotado. Hoje você ouviu falar sobre Jonas. Um homem, um profeta de Deus, que foi chamado por Deus para uma obra, para uma missão, para pregar a Nínive. E Jonas passou tudo que passou, ele não precisava ter passado. E Deus cumpriu a vontade dele na vida dos ninivitas, dos marinheiros. E Deus agora levanta João, Maria, José da Silva, Geisel, Alisson, Jéssica, Rodrigo, Natália, Maria, Márcia, Mano. Deus te levanta com um propósito. E Ele vai colocar no teu coração. E agora basta que você fale, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Envia-me fazer a tua vontade. Não quero sofrer como Jonas. Não quero sofrer como Sansão. Mas eu quero fazer a tua vontade. Quero que você baixe a cabeça nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem muito simples. Uma mensagem de um Deus soberano que cumpre a tua vontade. Apesar da minha atitude. Cumpre a sua vontade, apesar da atitude de Jonas. Deus, Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. A vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade do Senhor é que todos venham conhecer e ter conhecimento desse Deus soberano. E você conhece Deus soberano como Jonas conhecia. Você sabe o poder que Deus tem, sabe o poder da palavra de Deus. Mas talvez você tenha fugido. Talvez você se encontre como Jonas estava dentro de um porão, de um barco, escondido. Talvez você se encontre numa situação caótica, como Jonas estava dentro de um ventre de uma baleia. Talvez por decisões que você tomou no seu passado. Talvez você esteja enfrentando problemas por você ter tido decisões erradas na sua vida. Mas Deus é um Deus que não olha para as circunstâncias. Ele é um Deus que Ele
transcende a tempestade. Ele exerce poder sobre a natureza. Eu não sei qual a tempestade que você passa hoje. Se é uma tempestade emocional, espiritual, física, eu não sei. Mas eu quero te dizer, seja qual for, Deus ele quer cumprir em você a vontade dele. E Deus ele quer te oportunizar, como deu a oportunidade de Jonas, manifestar o poder de Deus através de sua vida. Ou talvez você não tenha ainda comprado a passagem, mas você recebeu de Deus uma missão. E talvez passe pessoalmente, olha, eu vou dar ali fazer uma escala. Talvez eu não vá agora para Nínive, mas eu vá depois, quando tiver 40 anos. Talvez você jovem, adolescente, esteja pensando, não, ainda vou curtir a minha faculdade, ainda vou fazer algumas coisas ainda, depois eu faço a vontade de Deus. Eu quero te dizer, querido, você pode fazer a sua faculdade, pode se casar, você pode namorar, mas que você faça isso dentro da vontade de Deus. Quando o homem sai do centro da vontade de Deus, Deus, pela sua soberania, faz com que ele volte para o centro da vontade de Deus. E muitas vezes Deus tem que mexer nas nossas zonas de conforto. E talvez hoje você aqui se encontre com a cabeça baixa, pensando que o Senhor está mexendo na sua zona de conforto. Poxa Deus, você tem mexido na minha zona de conforto. É porque Deus quer te fazer voltar para o caminho em que Ele traçou na sua vida. Não perca mais tempo. Não navegue por mares com tempestade. Mas volte para a vontade de Deus. Ó Deus, nós queremos, Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós, a cada dia que nós vivemos, nós, pela nossa humanidade, nós queremos fugir, porque nós queremos a nossa vontade, por achar que é mais fácil. Mas eu peço em nome de Jesus, Pai, que agora o Senhor se revele a nós. E nos mostre a cada um aqui, Pai, nesse lugar, a Tua vontade. Possamos, Pai, ser obediente à Tua voz e não fazer como Jonas fez. Mas possamos entender a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão à nossa volta. E que isso, Pai, venha gerar fruto para o reino de Deus. Que as nações venham conhecer, Pai, o Deus soberano, um Deus que é dono, Pai. Terra, céu e mar. Tudo está sobre a Tua vontade. Homens e mulheres, reinos e nações se prostram diante da Tua soberania e o Teu poder. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui nessa noite, Pai, de agir nas nossas vidas. Nos mostra a Tua vontade. Que o Teu nome seja glorificado, para a honra e glória do Teu nome, do Teu Filho, Jesus. Amém.